Pronto, gente, já está gravando. Bom dia a todos. Então, o grupo de Fundamentos de Educação 1, 2021.2. Hoje a gente vai ter a nossa roda de conversa, diálogos filosóficos, com a apresentação do grupo 1, o grupo 2, a aluna Eliana e a aluna Andréia. O objetivo dessa roda de conversa é discutir, à luz da palestra do professor Giovanni, e agora, perdemos o mundo e ganhamos outra vida? Então, a partir das discussões a respeito da palestra e das aulas 1 a 4 do nosso livro didático, os alunos se reuniram em grupo e alguns individual, para então discorrer um pouquinho sobre o tema, discutir alguns conceitos, pensando no contexto de pandemia que a educação está vivendo hoje, 2021. Então, agora eu vou chamar o grupo 1, que vai se apresentar e vai apresentar o trabalho. Podem começar. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à apresentação do Grupo 1. Nós somos compostos por Diana Werneck Elias, Madilene Pedreira de Oliveira, que é a coordenadora adjunta, e a Diana é a coordenadora. Luana Werneck Gonçalves, Jéssica Coque Ventura, que é a revisora, Luci Cláudia de Oliveira Silva, técnica de mídias, Gabriela Assunção Neves, que é a primeira leitora, Camila Miriam Mota Lopes, que é a segunda leitora, e Fernanda de Souza Rebelo, que foi a responsável pelos slides. Então, aqui temos os dados do nosso trabalho. Esse trabalho ele tem o objetivo de realizar uma análise sobre o enfrentamento das desigualdades socioeducativas no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. E os temas dos trabalhos são desigualdade social, com uma sutil comparação entre as diferenças nas regiões Sudeste e Nordeste, e a desigualdade racial. Os objetivos. O objetivo geral é realizar uma análise sobre o enfrentamento das desigualdades socioeducativas no Brasil durante a pandemia. O objetivo específico é analisar as diferentes classes sociais num paralelo entre pobreza e origem racial, e abordar os reflexos negativos na educação de acordo com as regiões Sudeste e Nordeste. Então, o nosso trabalho, ele recebeu o título de Desigualdade Social na Educação e seus reflexos no cenário pandêmico. Eu vou começar fazendo um panorama geral do contexto histórico que levou à atual situação de desigualdade, que vai ser abordado no nosso trabalho. O contexto histórico, ele começa quando o Brasil foi descoberto e ele foi amplamente explorado pelo seu colonizador, os portugueses. O Brasil, ele no início, o Brasil, ele não foi de fato colonizado por pessoas. O interesse dos portugueses era extrair o pau-brasil e tiveram como primeira mão de obra escrava os índios. E eles usavam um tipo de escambo. Os índios trabalhavam e eles davam bugigangas para os índios. Era a forma de pagamento. Entretanto, em 1500, com a implantação das capitanias hereditárias, ocorreu de fato o início da escravidão no Brasil pela mão escrava vindo da África, no caso. Essa mão de obra foi utilizada nas lavouras de cana-de-açúcar e, posteriormente, na mineração. E essa mão de obra escrava sustentou durante muito tempo a economia do Brasil, na época. Em 1888, houve a liberação, a abolição da escravatura.
A escravidão no Brasil durou, em média, 358 anos, até ser abolida, mas, entretanto, até hoje, a gente sente os reflexos do que aconteceu durante esse período escravocrata. E quais foram as consequências com o fim dessa escravidão? Houve a exclusão e marginalização e práticas desumanas contra os negros, refletindo numa desigualdade social em vários aspectos, tanto na educação, na saúde, na questão de moradia. O fenótipo negro foi associado à inferioridade, o que gerou racismo e preconceito. Essa desigualdade refletiu, no nosso trabalho, a gente vai focar principalmente nos reflexos na educação. Então, fazendo uma breve contextualização sobre a pandemia, ela teve início em dezembro de 2009, na província de Wuhan, na China. No Brasil, teve o primeiro decreto que realmente havia a eliminação do Covid-19 em março de 2020, e logo em seguida houve o decreto governamental do distanciamento social, e com isso as novas medidas, né? Máscara, cobrir nariz e boca, uso de álcool gel, coisas que a gente já está familiarizado. E aí, com isso também houve o início do ensino remoto. E a tão discriminada mídia social, que era produto de alienação, acabou sendo a melhor opção nesse contexto. Só que no Brasil temos uma desigualdade muito grande. Então, crianças entre 9 e 17 anos, crianças e adolescentes, que não têm acesso à internet em domicílio, são 4,8 milhões. Que corresponde a 18% da população. Não é a maioria, mas isso é muita gente. E isso realmente acaba criando um déficit na aprendizagem, nesse cenário de ensino remoto. E também temos o acesso exclusivamente pelo celular, que realmente dificulta muito, até para você fazer trabalho, apresentar, é um problema bem grande. E 58% dos alunos também nessa faixa etária só conseguem usar a internet através do celular. Isso também é um problema muito grande. E no outro slide, a gente falar do principal problema, que leva esse... esqueci, me fugiu a palavra. Não lembro a palavra, a desigualdade, desculpa. A falta de desigualdade social, que é a falta de empatia e o pensamento coletivo. Esse pensamento, falta de empatia e o pensamento coletivo, ele está entranhado na população brasileira. E apesar da gente ter muitos heróis, que tanto os professores quanto os alunos, um ajudando o outro, no Brasil tem muito isso, mas eles não bastam para melhorar todo o cenário educacional do Brasil. Então, realmente, é um problema social que está entranhado, enraizado no brasileiro, que é essa falta de empatia e no pensamento coletivo. Outro problema muito grande que a gente tem é a discriminação social. Citamos aí a relação com os alunos com deficiência por conta dos últimos acontecimentos do ministro da Educação, que queria tirar por conta que prejudicava os outros alunos e tudo mais. Só que nisso a gente também tem que se atentar muito à importância da inclusão na formação do cidadão. Não só do aluno com deficiência, mas em termos gerais. Principalmente numa sala de aula, porque a sala de aula, o ambiente educacional, ele é um formador importantíssimo. E nele mistura todo tipo de gente. Então, a inclusão na sala de aula, ela é muito importante. E foi isso a minha parte. Então, a inclusão social seria muito importante. Temos que ter em mente, que esses problemas já citados pelo período de escravidão, ele acarretou nessas discrepâncias, da nossa sociedade, da divisão, da nossa sociedade em uma quantidade muito grande de pessoas que, por incrível que pareça, são chamadas de minorias,
mas essa minoria, que na realidade é uma maioria, tem um déficit, né, de equipamentos, de salário, é uma maioria dentro de uma extrema pobreza, e uma minoria que é chamada, né, da classe dominante, que ela possui nas mãos as maiores benesses da sociedade, que seriam grandes salários, educação privilegiada. Então, essa discrepância já é vista nos grandes centros, como, por exemplo, na região sudeste, onde nós temos maior acesso a todos os pré-requisitos para uma sociedade melhor. Se na região sudeste nós já temos esse problema, nós ficamos pensando, foi esse paralelo que nós fizemos no trabalho, na região sudeste, na região nordeste, né? A região nordeste, ela tem 3 vezes mais a quantidade de analfabetos, né? É uma condição muito triste. Então, quando esses alunos, eles, com o advento da pandemia, foram jogados, né, de uma forma despreparada para o ensino remoto, que é diferente do ensino EAD, né? O ensino remoto foi aquele que a gente não esperava por isso. Eles foram jogados para essa situação sem estar preparados para isso. Porque nós, quando a gente se propõe a fazer o ensino EAD, a gente já está se propondo àquele trabalho, né? A um trabalho à distância, semipresencial. O ensino remoto não foi isso que aconteceu no nosso país. Eles foram jogados para essa situação. Então, eles não têm o quê? O preparo de pessoas qualificadas para trabalhar com esses alunos dentro de casa. Muitas vezes, esses alunos são deixados com um irmão mais novo, às vezes deixado à própria sorte, e às vezes o pai, o responsável por essa criança, esse adolescente, nem ele é alfabetizado. Porque, como a gente pode observar, no Nordeste, diferente do restante, né, a região Norte também tem um grande índice de analfabetismo, mas perto da região Sudeste e Sul, que são os menores índices de analfabetismo no nosso país, o Nordeste é o maior, né? Então, teve esse problema. Além disso, com essa grande discrepância, né, de diferenças sociais, as pessoas, às vezes, não têm água, não têm merenda, não têm luz em casa. Quanto mais ter acesso a uma internet ou a um computador de ponta, né? Isso é uma discrepância enorme da nossa sociedade. E eles não têm acesso a essas tecnologias, né? Então, nós encaramos no nosso grupo a desigualdade social como foco básico para estarmos passando por esses problemas, porque esses problemas não são de agora, né? Esses problemas já existiram por toda uma contextualização histórica. E também nós começamos a pensar, né? E eu acho que todos nós fizemos esse trabalho pensando muito. A importância dessa matéria é justamente essa, são os questionamentos, né, sobre o que nosso país tem feito para essas camadas menos favorecidas. Como nossos estudantes estão abandonados à própria sorte. Isso já estava acontecendo antes. O Covid-19 só deixou isso mais visceral, só deixou isso mais visível, né? Também conversamos sobre a capacitação dos estudantes universitários, porque nós seremos a mão de obra que será lançada no mercado no futuro, né? Como estamos tendo problemas na nossa própria formação. Então, esse futuro trabalhador já vai ter muitas dificuldades. Nós não estamos tendo acesso a laboratórios. Muitos centros de pesquisa pararam, né? Hoje mesmo nós tivemos uma aula anterior a essa sobre microscopia e nós fizemos toda pela internet. Isso vai causar uma dificuldade na formação nossa acadêmica, também como futuros professores, porque nós não estamos tendo esse contato na sala de aula. Mas nós, né, o grupo todo, e eu fiz essa análise muito minuciosa, percebemos que os mais prejudicados são, de fato, a educação infantil,
porque essa educação, ela é formadora de base, né? Ela requer profissionais com uma especialização, com uma didática muito específica, e esses alunos ficaram extremamente prejudicados, né? E a diferenciação nas escolas públicas, então, é visível, né? As escolas particulares também têm suas limitações, mas frente às escolas públicas, esse abismo se torna gritante, né? As escolas públicas, na maioria, não têm água, não têm carteira. E numa região nordeste, por exemplo, na região que a gente viu essa maior discrepância, ela às vezes não tem telhado, não tem merenda, os profissionais são mal remunerados, estão estressados, cansados, né? Muitas crianças usam a escola não só para estudar, como também para se alimentar. Os pais usam essas escolas do básico, né? Do básico da educação, para deixarem seus filhos em segurança para poder trabalhar, né? Então, nós analisamos todo esse contexto e ficamos muito preocupados com o futuro dos profissionais que serão formados, com o futuro da educação infantil, né? E aí, diante de tudo isso, nós percebemos que nós teremos uma crise econômica, mas também teremos uma crise educacional, que já era visível. Nós já passávamos por uma crise. A educação no nosso país, principalmente no setor público, ela já tinha uma crise gigantesca, e com o advento da pandemia, nós percebemos que essa crise ficou mais exposta e que ela vai ficar pior, né? Ela vai aumentar, porque as desigualdades já existiram e ela se torna um ponto, né? Um ponto cada vez mais degradante, né, em toda essa situação. E é isso. A pandemia está longe do fim, né? O ensino híbrido virou uma realidade, mas ela expôs mais as desigualdades, e nós vamos ter que lutar muito como futuros educadores, como cidadãos, como responsáveis, para que esse destino da nossa sociedade seja esse fim, né? Seja modificado, esse futuro, vamos dizer assim, seja modificado. Nós temos, como futuros educadores, a obrigação, eu acho que seria essa palavra, nós temos por obrigação, como formadores de opinião dentro de sala de aula, lutar para que a sociedade ela exija no futuro, depois que isso tudo venha a se amenizar, lutar por seus direitos, lutar por igualdades na educação, lutar por uma modificação na nossa sociedade, onde as desigualdades sejam mitificadas, sabe? Sejam diminuídas. É isso. E concluindo o que a Mates falou aí, o que as colegas falaram anteriormente, né? Diante de toda essa situação da pandemia, da Covid-19, de como fomos abandonados aí pelo governo, pelas prefeituras e governos, essa crise, ela está longe de ter um fim para todo esse pessoal da educação, para todo o pessoal que depende da educação, né, para poder estudar, né, progredir. O pessoal vai ter uma deficiência educacional muito grande, porque 2 anos praticamente foram perdidos, como ela bem deu um exemplo da nossa aula hoje, que nós tivemos que teria que ser em laboratório, que é um exemplo, e a gente teve online, essa parte da gente ter o contato manual, né, ou diretamente com o professor, isso aí as crianças e os jovens vai ter um déficit muito grande lá na frente, isso lá na frente vai ser mais percebido, né, infelizmente. Como eu já havia dito numa outra reunião, os jovens, os alunos, eles estão sendo passados de ano para frente sem ter tido às vezes nenhum auxílio, muitos não tiveram nenhum tipo de contato com a aula remota, né, por não ter um tablet, por não ter um telefone, né, muitas vezes não tem internet em casa,
né? Então, assim, políticas públicas, futuramente, elas são muito urgentes, porque a pandemia, ela está longe do fim, né? Tem muita gente aí que se recusa a se vacinar, enfim, isso não é um critério que a gente vai levar agora, mas a pandemia, ela está longe de acabar, né? Então, assim, políticas públicas, elas têm que ser vistas para ajudar esse pessoal que é menos favorecido, né? Um pessoal que não tem internet, que não tem um tablet, que não tem um telefone, para ter o acesso à internet em casa, para dar continuidade aos estudos em casa, né? A capacitação de alguns professores também para auxiliar esses alunos em casa é de extrema importância, porque tem muito professor que não está capacitado para dar aula online, né? Que uma coisa é o ensino EAD e outra coisa é o ensino remoto, que pegou muita gente de surpresa, pegou muito aluno de surpresa, muito profissional de educação de surpresa, né? Então, a capacitação dos professores para o ensino remoto e uma distribuição aí de tablet, de celular, de um chip, ou até de um auxílio internet para esses alunos, para dar-se aí a continuidade às aulas online, né? Porque não se tem nenhuma previsão, apesar de que alguns municípios já estão voltando às aulas, mas muita criança ainda não voltou, está com medo, a família está com medo, né? Então é isso, assim. Gente, perdi a fala. Sem problema, respira, dá uma olhadinha no slide. É aquilo, é necessário um debate mais árduo, mais minucioso junto aí ao poder público, né, para que se possa arrumar medidas de como se ajudar aí os alunos, aos professores, a que não haja uma evasão escolar muito grande, né, onde as pessoas não abandonem os estudos, né. Como fala um ex-presidente dos Estados Unidos, tem uma frase que é maravilhosa: o teste de nosso progresso não é só nós acrescentarmos abundância àqueles que têm muito, e sim se nós provemos bastante àqueles que têm pouco, né? Tem pessoas que acho que tem muitas que não estão nem aí para os que não têm, e isso tem que mudar, né? Isso tem que vir de cima dos poderes públicos, né? Políticas voltadas aos alunos, à educação, é de extrema importância para que não haja aí essa evasão escolar dos estudantes, que infelizmente está acontecendo muito, por muitos não terem aí acesso à internet, acesso a um computador, e isso está sendo realmente muito triste. Aí eu só vou comentar um pouquinho sobre as nossas referências bibliográficas. Todas as integrantes do grupo fizeram contribuições no texto, incluíram suas referências, e todas nós tivemos professores anteriores que nos deram boas indicações sobre onde buscar nossas fontes. A gente procurou em revistas de divulgação científica, periódicos de universidades, artigos, Google Acadêmico. A gente viu alguns jornais também com fontes confiáveis, dados do próprio governo, do IBGE, além do vídeo do professor e do material da disciplina. E assim a gente montou nosso trabalho com essas bases sérias, confiáveis, e a partir dessas elaboramos e lapidamos nossas próprias concepções. E foi onde a gente formou o nosso trabalho. E linkamos com a matéria, né? Falando sobre a ética, a moral das pessoas que estão sendo solidárias, sabe? Empáticas. Enfim, foi um trabalho muito interessante. Linkamos com os conceitos filosóficos, isso, da disciplina, do próprio material, do vídeo do professor, exatamente. Nossos agradecimentos às universidades que nos deram apoio, aos tutores, ao todo o suporte da Silvia. Deu tudo certo, aos integrantes do grupo, a gente se deu muito bem, tudo fluiu bem, foi tudo ótimo. Muito obrigada. Muito bem, fechamos então, né? O trabalho foi muito bem feito, muito bem escrito, parabéns. As fontes foram excelentes, a apresentação de vocês também foi muito boa,
os slides, né? Bem organizados, sem muita escrita, vocês só se apoiaram, né? Então, vocês estão de parabéns. Agora a gente vai passar para apresentar. As discussões a gente vai deixar para o final, e já adiantando que eu acredito que não vai dar tempo de discutir hoje. Então, o pessoal que anotou as perguntas, guarde as perguntas, tá? Para a gente dar continuidade, porque como tem gente que vai ter que sair, e eu também não falei que a gente ia até 1 hora, então hoje a gente vai, né, cumprir, mas aí na próxima apresentação a gente já estende um pouquinho esse horário, tá bom? A primeira apresentação é sempre assim mesmo, até organizar tudo. Eliana, você está pronta? Já compartilhou a sua tela. Obrigada, viu, grupo? Parabéns para vocês, muito obrigada. Continuem aí agora para poder assistir às próximas apresentações. Eliana, você já está com tudo em ordem aí? E o próximo é o grupo 2, já vão se organizando. Eliana? Ok. Andréia está por aí, já está com tudo organizado? Professora, estou aqui sim. Eu só não sei, quando chegar a minha hora, eu ainda não sei compartilhar a tela. Se alguém puder me ajudar. O Wanderson, ele está como o responsável pela apresentação, e aí, de repente, ele pode te dar um recadinho aí, se você vai mandar para ele, ou se ele te ajuda aí a colocar. Existe uma flechinha aí, que é por aí que você compartilha a tela. Tá bom, vou dar uma olhada aqui. Obrigada. Nada. Pessoal, podem colocar os seus comentários aí. A Tayane até já colocou sobre as apresentações, tá? Vamos lá, Eliana. A Eliana vai fazer individual a apresentação dela e a gente vai acompanhando por aqui. 15 minutinhos, tá? Eliana, bom dia. A sua tela já está em apresentação. É só você abrir agora o slide do PowerPoint. Eliana, tá com alguma dificuldade? Você tá com seu PowerPoint aí já na tela?
Ok. Então pode começar a apresentação. Não estou escutando. Não ouvi nada, não. Abre seu microfone, deve estar fechado. Agora estão me escutando? Sim. Assim, então eu vou começar já a apresentação. Tá certinho? Já tá aparecendo o slide? Não, o slide não está na tela ainda. Isso, então não tô conseguindo. Na parte de apresentação, eu não sei se você botou a tela inteira, porque tem a tela inteira, uma janela e uma guia. Coloca a tela inteira. Ah, sim, vou tentar aqui de novo. Agora apareceu o Isso, slide? agora está aparecendo. Ah, sim. Bom, eu vou começar a apresentação. O título do trabalho é Disputa no Processo de Virtualização. O objetivo geral do trabalho é mostrar a transformação da educação no ambiente tecnológico, levando em consideração a desigualdade encontrada no país. Os objetivos específicos: trazer a indagação quanto à desigualdade na educação, repensar sobre a formação dos docentes na realidade atual e trazer a preocupação quanto à formação de alunos com difícil acesso à internet. O tema é sobre a desigualdade no processo de virtualização. Começando sobre a desigualdade no processo de virtualização, nós sabemos que essa virtualização na educação, agora em tempos de pandemia, aconteceu de uma forma muito rápida. E, dessa forma, professores tiveram que inovar no seu método de trabalho, de ensino, e isso acabou gerando muitas mudanças que não eram esperadas no momento. E também temos os problemas, né, de pessoas de baixa renda, que não têm acesso à internet e que, né, ainda não estão prontos totalmente com essa tecnologia que começamos agora na educação. A desigualdade na educação. A tecnologia, ela deve estar associada à educação, ajudando nos estudos e na ampliação do conhecimento. A tecnologia é importante para ajudar no ambiente da educação, porque ela traz uma facilidade para a gente em relação a nos encontrarmos, podemos fazer pesquisas, esses tipos de coisas. E é preciso inovar, né? Porque no tempo que estamos vivendo, aconteceram mudanças durante a pandemia, porque já era esperado acontecer essa tecnologia entrar na educação, mas não de forma tão rápida. Isso ocasionou problemas para as pessoas que não têm tanto acesso a essa tecnologia. Nós sabemos que antes mesmo da pandemia, nós já enfrentávamos uma desigualdade. Nós sempre sofremos, né, com um problema no ensino de qualidade. E isso acarretou um problema bem maior, através de nós termos que se isolar, de estarmos em casa sem poder ter o acesso à sala de aula e ter que fazer tudo online, as aulas online. E para isso nós precisamos
ter novas medidas para alcançar o ensino de qualidade, porque ela cada vez mais, a tecnologia, ela vai entrar cada vez mais e não estamos, como diz, só um minuto. Ela está mais associada à educação, à tecnologia. Então, nós temos que obter novas medidas para conseguir, né, um ensino de qualidade e não ter tanta desigualdade como acontece, né, nos dias atuais. Com isso, nós devemos ter uma nova formação dos docentes na sociedade atual, com novas técnicas de ensino. Nós precisamos de novas formas de aprendizagem e novas ideias para esses alunos que não conseguem tanto acompanhar esse ensino à distância. E a formação dos docentes, dos professores, devem inovar sempre com a educação, porque a tendência é sempre ir inovando junto com as atualidades no mundo. E podemos também colocar alternativas na tentativa de resolução de problemas em sala de aula, o ato de pensar dos próprios alunos, que eles mesmos podem reivindicar uma nova educação, uma educação com mais qualidade, e eles também podem revolucionar o sistema que nos cerca atualmente para conseguir ter um futuro diferente. Agora, os desafios enfrentados pelos alunos com difícil acesso à internet. É preciso haver, né, a democratização do ambiente escolar, para que todos consigam adquirir um conhecimento de forma adequada, incentivando e dando suporte aos que precisam. Porque existem famílias, né, que não têm esse acesso à internet, que não têm condições de conseguir acompanhar as aulas online. E isso acabou acontecendo da evasão escolar. Depois da pandemia, no ano de 2020, a evasão escolar aumentou 12%. Isso aconteceu justamente pelos descasos, né, das gestões públicas, porque sem a experiência nessa nova forma de ensino, muitos não conseguem acompanhar. E acabou que muitos desistiram da sua formação. Bom, para concluir, né, manter o processo de virtualização pode ajudar muito na educação, porém é preciso ampliar o conhecimento neste meio, desenvolver novas formas de ensinar, acompanhar cada um de acordo com a sua necessidade, fazendo pensar sobre as melhorias para seus próprios estudos. Precisamos também de novas formas de ensinar, né, para poder ajudar os alunos nessa nova adaptação, porque daqui para frente nós vemos que essa nova forma, né, com o uso da tecnologia, o ensino à distância, ele deve crescer ainda mais. Então, nós precisamos ajudá-los, fazer com que eles mesmos possam pensar, refletir sobre isso, para que no futuro possamos mudar essa desigualdade que acontece. E é só isso. As referências bibliográficas. Eu só queria deixar uma mensagem sobre o trabalho. A discussão em sala de aula gera mudanças no ambiente, pois cada um aprende de acordo com o modelo de vida do outro, e os fazem pensar mais nesses problemas que são enfrentados atualmente, podendo transformar o futuro de muitos.
E é isso. Muito bem, Eliana. Parabéns. Tá vendo? Nem doeu. A apresentação ficou muito boa, né? Bem clean. Assim, você conseguiu, né, fazer um apanhado do seu trabalho. O texto ficou muito bom e você conseguiu, assim, fazer uma apresentação rápida, né, porém objetiva, onde a gente conseguiu entender a sua mensagem, o que você queria passar a respeito do que você pesquisou, do que você pensou e das discussões, né? Senti um pouquinho de falta do link, né, dos conceitos, né, mas está embutido, mas assim, eu senti na conclusão você poderia, né, ter colocado, ter falado um pouquinho mais a respeito de como que a filosofia, né, vai ajudar aí nessas discussões. Mas ficou muito bom, parabéns. E finalizamos aí a sua apresentação. Pessoal, vão guardando as questões para a Eliana depois, tá? Para a próxima encontro que a gente vai ter, porque a roda de conversa, na verdade, hoje, né? O tempo está curto. Vamos lá, então, agora, com a apresentação do grupo 2. Bom dia, professora. Bom dia, gente. Tudo certo aí? Tudo certo. O Matheus está se preparando para espelhar o trabalho. A gente só queria dar um adendo antes de começar, que a nossa metodologia de apresentação vai ser um pouco diferente. Isso, eu ia mesmo falar para vocês falarem. Porque grande parte do nosso grupo está trabalhando e, infelizmente, não poderiam estar aqui ao vivo, não estariam garantidos de estar aqui presentes, né? Alguns estão no trabalho e estão acompanhando a apresentação da live, perdão, do trabalho, mas se eles precisarem se ocupar no trabalho, não poderiam apresentar o trabalho. Então, a gente preparou o slide, cada parte do grupo gravou a nossa apresentação para ficar tudo por igual, editamos e o Matheus vai passar para a gente. Nosso trabalho ficou focado mais para o professor, nesses efeitos de pandemia, como que o professor ele teve que se readaptar, e aí vocês acompanham aí no decorrer da apresentação. Muito obrigado. Qual o tema? Qual O nosso título? A gente acaba falando no vídeo, mas eu posso antecipar que são as duas. A gente vai falar sobre as duas faces da moeda, como que o professor ele vê como o professor se adaptou à pandemia e como as pessoas que estão envolvidas na educação, nos casos dos responsáveis e dos alunos, têm a visão do professor, como que eles enxergam o professor, como eles idealizam o que seria o professor. Então, a gente vai falar mais sobre isso, sobre a visão que as pessoas têm do professor dentro da pandemia, como elas acham que o professor deveria agir e como o professor de fato deve agir, as verdadeiras faces do licenciado. Ok, pode então dar continuidade. Só acentuar que a nossa metodologia... Faço licenciatura em matemática, faço parte do grupo 2, faço pela UF, sou do Polo de Macaé. Nosso trabalho está voltado para o professor. Nós vamos falar sobre as duas faces da moeda, como nós voltamos mais para as necessidades do professor, como a pandemia afetou os professores, porque nós vemos muitas discussões de alunos, de como a pandemia afetou os alunos, tanto na vida escolar, quanto na vida pessoal, nas suas famílias, no campo financeiro, mas a gente vê poucas discussões do professor, que também precisou se reinventar dia após dia, de uma maneira muito rápida, com essa pandemia aí. Nossa metodologia foi uma das metodologias
foi fazer uma entrevista com algumas perguntas que vão ser discutidas no decorrer da apresentação. Nosso público-alvo foram as pessoas envolvidas com o professor diretamente, que era o próprio professor, responsáveis, estudantes. Tivemos um técnico de enfermagem, um servidor à parte. Nós vamos perceber que o impacto na vida dessas pessoas foi muito alto. Em todas essas pessoas, 85,7% teve um impacto muito grande. 14,3% afirmaram que tiveram pouco impacto. Já nas dificuldades de adaptação, nós vamos perceber que 90,7% das pessoas entrevistadas tiveram alguma dificuldade em se adaptar à pandemia, né? E 99,5% das pessoas afirmaram que não teve nenhum problema em se adaptar, nenhuma dificuldade em se adaptar a esse período turbuloso. Nós vamos perceber que nós vamos discutir as visões que essas pessoas têm com o professor e vamos perceber que falta um certo diálogo entre essas pessoas que estão envolvidas com a escola e o próprio professor. Então, fiquem atentos aí. Bom dia, eu sou Tayane, eu estudo Ciências Biológicas pelo CEDERJ no Polo de Macaé. Sou do grupo 2 e vou falar um pouco sobre os impactos que a pandemia tiveram na educação no Brasil. A maioria dos nossos entrevistados sentiram de fato esse impacto em relação às suas instituições de ensino, independente se públicas ou privadas. O importante é nós avaliarmos quais são os lados negativos, quais foram os impactos que prejudicaram esses alunos, ou responsáveis, ou professores, e quais foram os pontos positivos desse impacto, o que pode ser aproveitado. Embora o cenário ele seja de uma pandemia, seja viral, seja um cenário de mortes e perdas, é sempre importante nós tentarmos encontrar os pontos que podem ser aproveitados, pois muita coisa que foi desenvolvida a nível de tecnologia, de ciência, vieram de cenários também catastróficos, como guerras. Então, nós não podemos perder de vista o avanço do que pode ser aproveitado e nos munirmos, estudarmos e nos prepararmos, refletirmos para conseguir encontrar as soluções para os desafios que estão sendo apresentados. Cada colega meu vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente aprofundou, mas o estudo ele não pode parar aqui, né? Nós precisamos estar sempre buscando mais informações e novas ideias, até porque a pandemia ela começou há 2 anos, nós ainda estamos no meio dessa pandemia e não sabemos o que virá daqui para frente. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Elaine Salles, eu sou do curso de Ciências Biológicas da UENF, no Polo Macaé, e hoje vou falar um pouquinho sobre os impactos financeiros que essa pandemia causou. Essa pandemia ela provocou crises sociais e econômicas, com o isolamento sendo o principal requerimento para atenuar a quantidade de infectados. A rotina da maior parte da população mundial se modificou bruscamente. Analisando os dados do questionário aplicado, averigua-se que 95,3% dos entrevistados afirmam ter sofrido algum impacto na vida financeira, alto ou moderado. E uma das coisas que aconteceu foi, por exemplo, as aulas que foram suspensas. Elas afastaram milhões de crianças e jovens das salas de aula. Este cenário novo na educação obrigou as escolas, os gestores, os professores, pais e alunos a fazerem uma transição imediata do ensino presencial para o ensino à distância. E com isso veio uma série de desafios. Por exemplo, o pagamento das mensalidades. Será que os pais teriam ou não desconto pelos dias sem aula? Surgiu então a pergunta: o consumidor deveria ou não seguir pagando a mensalidade normalmente? Um outro ponto também foi o fato de as pessoas elas pararem de estudar
porque, na verdade, o trabalho secular passou a ser prioridade. Afinal, essas pessoas precisam pagar contas, comer, vestir e investir numa educação à distância, como, por exemplo, adquirir um computador, pagar a internet. E isso passou para segundo plano. Como as pessoas iam manter os estudos, né? Então, a falta de dinheiro, ela causou muitos transtornos, principalmente na educação. A educação foi um dos setores mais afetados por tais mudanças. Foi o setor educacional onde foi necessário formular uma adaptação rápida para a solução dos problemas vindos do isolamento social. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu sou Raíssa, da UENF, faço Ciências Biológicas no Polo de Macaé e vou falar um pouquinho sobre o quesito emocional. O emocional, ele foi uma das áreas mais afetadas devido aos muitos falecimentos ocorridos, somado ao isolamento social. Até o presente momento, são mais de 4 milhões de óbitos no mundo. E no Brasil, como a gente pode observar até nos gráficos do nosso slide, são mais de 585 mil mortos até o momento. Graças a isso, o que aconteceu foi que foi gerando um aumento de sentimentos como insegurança e ansiedade. Esses sentimentos se tornaram comuns para várias pessoas, o que a gente pode constatar também com os dados da pesquisa, onde todos os participantes marcaram pelo menos uma alteração emocional ocorrida nesse período pandêmico. E dentre essas alterações emocionais estão o aumento de insônia, de ansiedade, de tristeza, de apatia, de medo, de insegurança e até de compulsão alimentar. Essa expectativa de aulas, ela então, ao profissional da educação, principalmente aquele profissional que lida com menores, com as menores faixas etárias, com crianças menores, o papel não só do professor, mas espera-se também um suporte emocional e psicológico, numa proporção que é muito maior do que a do período pré-pandemia, visto que muitos alunos eles estão prejudicados não só cognitivamente, mas também emocionalmente. Então, mais do que nunca, eu acho que vai esperar do professor esse lado emocional de apoio, de suporte, de estar presente com os alunos, de se importar mesmo com eles, levando a todos o suporte emocional grande, porque esses alunos eles vão estar num momento carentes disso. Bom dia, meu nome é Israel e eu vou falar sobre o crescimento do uso da tecnologia na pandemia. Paralelo ao estado de calamidade na área da saúde, a relação do Brasil com a educação foi um dos fatores mais complexos a serem debatidos. A tecnologia digital foi a principal opção encontrada para manter as aulas respeitando o isolamento social. O conceito aula remota entra em voga. A desigualdade socioeconômica continua contrastando a educação. Alunos que já possuíam aparelhos eletrônicos de comunicação com acesso à internet, computador, smartphone ou a possibilidade de adquiri-los, tiveram uma transição mais eficaz ao ensino remoto. Enquanto a falta de recursos impediram que muitas escolas adotassem um novo estilo, ou não fizessem com a melhor qualidade possível. Se por um lado algumas pessoas já estavam potencialmente preparadas, por outros lados a desigualdade se acirrou ainda mais. Mesmo aqueles que tiveram o privilégio de manter as relações de ensino-aprendizagem foram desafiados com a adaptação ao uso de novas ferramentas educacionais. Embora os recursos tecnodigitais já existam e venham melhorando há décadas, por um descrédito social, não eram um requisito para os modelos educacionais aplicados. Os professores já acostumados e acomodados ao antigo estilo vigente foram surpreendidos com a mudança.
Olá, galera, bom dia. Meu nome é Alessandra Amaral, sou estudante de Ciências Biológicas da UENF e trouxe um ponto muito interessante para a nossa discussão. Atualmente, as escolas públicas e particulares estão voltando de uma forma mais lenta às aulas presenciais e semipresenciais. Todos os nossos entrevistados concordaram que em algum momento as aulas presenciais precisam voltar. Alguns acreditam que esse já é o momento, outros já preferem aguardar até que toda a população esteja vacinada. De uma coisa é fato, muitos entrevistados demonstram preocupações a respeito do déficit de aprendizado e da carência de socialização, já que nesse período tivemos que ficar isolado, então os alunos não tinham esse contato, né, com a sala de aula, com os colegas de classe. Do lado aqui da nossa pesquisa, a gente até pediu para que os entrevistados que foram alunos e professores contassem mais ou menos como foi esse período durante a pandemia em relação à sua instituição de ensino. Muita gente relatou que não tinha infraestrutura, que era péssimo, que tinha dificuldades devido à internet. Então, muita gente acabou se atrasando também a formatura. Muita gente também percebeu que não tinha tanto estímulo, que muita gente não se mantinha interessada. Então é um assunto assim muito preocupante. O que é mais preocupante ainda é que agora com esse retorno, as expectativas em cima do educador estão altíssimas, porque agora além dele ter aquele papel de desenvolvimento crítico, de tornar o estudante um cidadão social, um cidadão pensativo, agora também espera que o educador tem um aporte emocional e psicológico numa proporção muito maior do que no período pré-pandêmico, visto que muitos alunos agora são órfãos. Órfãos não só de pais, mas de familiares, de amigos. Então, todos estão prejudicados não só emocionalmente, mas principalmente muita gente com limitações socioeconômicas, tem portadores de necessidades especiais. Então, eu acredito que vai ser um período muito complicado essa reintrodução. Bom dia, pessoal. Me chamo Matheus, sou aluno da UENF, do curso de Ciências Biológicas, e vou falar um pouco sobre o que nós concluímos. Fica bem claro que o Brasil, durante esse período de pandemia, que está longe de ser solucionado, passa por um grande déficit educacional, né? A forma como os alunos e os professores tiveram que se adaptar para usar as ferramentas digitais na educação foi um pouco acelerado, acabou atrapalhando um pouco. Mas essas ferramentas vão ser grandes aliadas no processo educacional daqui para frente. As mediações dos impactos emocionais, psicológicos, sociais e educacionais que afetaram os alunos, principalmente aqueles em fase crucial, estudados e postos em prática. Filosofia e educação agora mais do que nunca precisam estar de mãos dadas. Somente os estudos filosóficos e educacionais vão proporcionar fórmulas e métodos para avaliar a complexidade dos problemas e a resolução para o melhor desenvolvimento do aluno. O papel do educador será ainda mais desafiador, de considerar diferentes perfis, criar possibilidades metodológicas diversificadas, lidar com novos paradigmas e ter um acolhimento diferenciado para contribuir na ressocialização desses alunos. Mais do que nunca, o papel do professor é fundamental. O professor não sabe tudo, mas é aquele que ressignifica a prática de ensinar e aprender. Muito bom. Terminaram, grupo 2? Terminamos, professora. A gente pede desculpas pelo áudio, que ficou falhando muitas vezes, mas a gente pode disponibilizar o link, quem quiser. A gente pode jogar lá no grupo para poder dar uma conferida melhor. O trabalho ficou bem legal, a gente fez uma pesquisa com as pessoas reais, mas infelizmente a gente não tinha como ter todo mundo presente hoje para poder apresentar o trabalho e a gente teve que fazer dessa metodologia. A gente acredita que foi devido ao envio para o YouTube, o vídeo acabou perdendo um pouco a qualidade do áudio, foi por isso. Sim, sim. Eu acompanhei todo
esforço de vocês para poder estar participando, estar fazendo. Já quero parabenizar o grupo. O texto ficou muito bom, a apresentação também ficou muito boa, mesmo gravada, com o som assim, mas sempre tem uma primeira vez, né? Foi uma inovação isso, que vocês aí fizeram, né? Achei bem bacana. Quero parabenizar. Ellen, você quer falar alguma coisa? Não, isso, a minha internet caiu e eu voltei de novo, tá? A apresentação foi muito boa, viu? Parabéns ao grupo. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, né, de apresentar, de aplicar um questionário, né? Foi muito interessante, acompanhei a organização do questionário. Nossa, ficou muito bacana mesmo. Vocês estão de parabéns. E é isso mesmo, a gente vai fazendo as tentativas e acertando, né? Com certeza, na próxima gravação, vocês vão ajustar o que ficou aí um pouquinho truncado, mas é assim mesmo. O importante é ter coragem e ir à frente com as nossas ideias. Gostei muito do link que vocês fizeram com os conceitos, né, de filosofia, com a palestra. Então, foi muito bom. Parabéns mesmo. Posso passar para a Andréia agora, então, Rian? Você quer falar mais alguma coisa? Andréia, você está aí? Oi, Silvia, tô sim. Ok. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos sim. Ok. Se precisar de ajuda, você fala aí que o Wanderson está ajudando a gente aqui, e ele que está como organizador da sessão, aí ele te orienta se você ficar aí perdida com alguma coisa. Mas é só você compartilhar a tela, aí vai naquela flechinha, e a sua apresentação vai aparecer aí para todo mundo. Tá bom? Tá bom, com certeza eu devo precisar da ajuda dele, sim, que eu sou um dos exemplos, né, dos alunos que está tendo um pouco de dificuldade com a tecnologia, mas vamos lá, a gente vai aprendendo. Isso mesmo, vai aprendendo. Então, vamos lá. A Andréia está apresentando também sozinha e vai dar continuidade agora com a apresentação dela, pessoal, é a última. Andréia, boa tarde. Boa tarde, Wanderson. Na sua tela... Oi? Eu coloco em tela inteira? Isso, coloca a tela inteira e aí depois é só abrir a sua apresentação do PowerPoint. Tá bom. A minha apresentação não está em PowerPoint, porque eu não trabalho com isso. Estou trabalhando só com o LibreOffice, por causa da faculdade mesmo, mas a minha apresentação está em PDF. Mesmo assim, eu vou conseguir? Consegue sim, é só colocar a tela inteira e abrir a janela que consta a sua apresentação, independente do programa que for. Tá bom. Você já está conseguindo visualizar? Não, ainda não. Não. Eu coloquei em tela inteira e coloquei a parte da apresentação. Não sei por que você não está conseguindo visualizar. Aí na sua tela está aparecendo a apresentação? Já no caso no Meet? Não. Tá, clica no botão da janelinha de novo e clica em tela inteira. Aqui ele aparece para mim compartilhar a tela inteira, mas o botão de compartilhar ele não tá ativado, só cancelar. Tenta cancelar e fazer de novo.
Ele não aparece ativado. E se eu tentar em janela, será que vai? A sua apresentação, quando você abre, ela abre numa guia de internet, porque está em PDF? Sim. Tá, então você pode colocar a uma janela e selecionar. Eu creio que vai aparecer para você selecionar a janela de internet. Apareceu para você? Não, ainda não. Ai, gente, eu peço desculpa, eu sei que está todo mundo com pressa, mas eu sabia que ia ter um pouco de dificuldade, por isso eu já pedi à professora para me colocar por último, para poder não atrasar vocês. Não está aparecendo aqui para mim a parte da apresentação, para eu poder colocar. A Silvia tem a sua apresentação? Tem sim. Silvia, me passa pelo WhatsApp a apresentação dela, que eu vou apresentar aqui na frente. Aqui para te passar, eu pensei nisso também. Tá. Eu tive que aprender a mexer, até mesmo por causa da minha filha, só que ela tem a aula no Zoom. Então, eu estou mais acostumada com o Zoom e com o Skype. E esse, como era novo, eu sabia que eu ia acabar tendo mais dificuldade. Desculpa, gente. Enviei aí no seu WhatsApp, Wanderson. Vê se chegou. Chegou, vou baixar aqui. Só um momento. Eu sei que está todo mundo com pressa, vou tentar ser bem rápida. Tá aparecendo aí para todo mundo? Para mim, tá. Tá Sim. aparecendo direitinho. Ótimo, eu preciso que você me sinalize quando for para passar o slide, tá? Tá bom, pode passar. Aí a ficha técnica, pode passar 1 e a 2, eu vou falar sobre elas, mas pode deixar parada aí. Bom, gente, o meu trabalho é sobre a inclusão de crianças com síndrome de Down nas escolas e universidade. E tem como tema o objetivo geral discutir como as escolas e as universidades tratam a inclusão de alunos com Down e aprofundar mais nesse conhecimento sobre a legislação, sobre a inclusão, e assim melhorar a prática de ensino no espaço escolar e acadêmico. E como objetivo específico, seria para a gente repensar o papel da escola nas universidades, nessa promoção de inclusão dos alunos com Down, propondo a elaboração de propostas pedagógicas, como no contexto escolar e acadêmico, e discutir a adaptação do currículo, fazendo um recorte na legislação voltada para a inclusão, facilitando e promovendo melhor o aproveitamento cognitivo e de convivência e interação desses tipos de criança com Down. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso, obrigada. Aí também pode passar. Eu já falei que é a inclusão dos alunos com Down na universidade. O tema e o objetivo também já falei. Se quiser passar, pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a aprendizagem da criança com síndrome de Down.
Primeiro, vou falar sobre o que é a síndrome de Down, né? Que ela é um cromossomo a mais só, que a criança nasce com um cromossomo a mais e acaba sendo muito comum entre os recém-nascidos. E a inclusão de um aluno com Down deve ser feita o mais cedo possível. Por quê? Ela traz muito benefício para a criança. A criança com Down, ela convivendo com os alunos que têm o desenvolvimento considerado normal, traz muito benefício para ela, que ela segue aquele aluno como exemplo e acaba conseguindo se adaptar bem. Além de trazer também benefícios para as outras crianças que convivem com os alunos com Down, que acaba fazendo com que eles tenham mais empatia, tolerância e respeito. Se você quiser passar, por favor. As crianças com Down, elas apresentam algumas limitações. Algumas têm mais e outras têm menos, né? Porque depende do grau da síndrome. Uma atitude positiva por parte da escola na hora de receber o aluno, ter uma elaboração melhor no plano de transição bem preparado. As escolas e a universidade precisam estar preparadas com apoio de alguns terapeutas para poder estar ajudando e apoiando o professor nesse suporte. Essas práticas e esses cuidados começam na educação infantil e, acompanhando durante a educação básica, vai ajudar muito esses alunos se preparar melhor para ingressar nas universidades, com mais autonomia. Pode passar, por favor. Vou falar um pouco sobre o currículo. Para garantir que o aluno com Down tenha acesso ao currículo, é possível que várias atividades e objetivos tenham que ser modificados e adaptados para o seu nível de compreensão e desenvolvimento. As ideias e conceitos devem ser diferenciados, reforçados visualmente, pois eles aprendem com mais facilidade por meio de estímulos visuais. Em alguns casos, pode ser necessário adaptar o formato de texto e leitura de um modo mais fácil, com foco em alguma palavra-chave ou algum conceito específico. E pode significar simplesmente a oferta de um apoio ou explicação adicional. Com planejamentos de professores, pode se organizar a fim de garantir com que os conteúdos escolares serão trabalhados da melhor forma possível. Em alguns casos, pode ser necessária adaptação, porque tem alunos com Down que eles têm dificuldade com a memória, eles têm memória de curto prazo. Então, se eles começam a ler uma pergunta que ela é muito grande, e quando chega no final da pergunta, ele já vai estar perdido, ele já vai ter esquecido. Então, esses... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Esse tipo de perguntas muito compridas nas provas das universidades acaba atrapalhando muito o aluno com Down, porque ele tem a memória curta. Então, vou falar um pouco de... Pode passar, por favor. Proposta para auxiliar melhor os alunos com Down e facilitar a entrada deles de conclusão na universidade. Segundo um levantamento feito numa reportagem de 2019, no Brasil, existe aproximadamente 74 pessoas com síndrome de Down no ensino superior. E eu achei que é uma quantidade muito grande, eu não sabia que tinha tantas pessoas com síndrome de Down fazendo a universidade. Fiquei até feliz por isso, porque
Eu tive um irmão com síndrome de Down, e ele faleceu já com 29 anos, e ele não teve esse tipo de oportunidade, porque há um tempo atrás, a síndrome de Down, ela não era vista com os bons olhos como é hoje, né? As crianças com síndrome de Down, elas eram vistas como, é maluco. Eu lembro quando eu era criança, ele é meu irmão mais velho, então eu lembro das pessoas chamando ele de doido. Então não tinha muito conhecimento, né, sobre a síndrome de Down, e as pessoas acabavam fazendo esse tipo de comentário. E ele não teve a oportunidade, né, de estar fazendo a inclusão. Na época, as pessoas que tinham síndrome de Down, o único lugar que elas podiam estudar era na APAE. E onde eu morava tinha a APAE e ele frequentava. Só que ele não tinha esse currículo todo, não tinha toda essa atenção. Ele até conseguiu aprender a escrever o nome dele, conseguiu a ler, só que não tinha esse currículo, não tinha uma atenção melhor e parou por aí, não teve muito acesso. E a maioria das crianças e adolescentes, né, que conseguiram entrar na universidade, fica desmotivado, porque apesar de ter lei, né, de ter uma lei que apoia muito, a maioria das famílias não conhece essas leis, e às vezes a universidade até sabe das leis, mas não coloca em prática. E aí, quando eles começam a estudar, eles começam a ter muita dificuldade, principalmente nas provas, como eu disse, que tem um enunciado muito grande, e eles acabam não conseguindo. Quando a universidade não quer, né, ajudar e mudar o currículo, e aí isso acaba dificultando muito, e muitos deles acabam desistindo. Pode passar, por favor. Eu coloquei aí para vocês verem que teve uma circular 277 do MEC, em Brasília, de 8 de maio de 1996. Essa circular, ela foi para as instituições de ensino superior que viabilizem condições de acesso aos candidatos com deficiência. Então, assim, não é só para deficiência Down, eu foquei mais na síndrome de Down, mas essa circular e a lei que eu vou citar aqui, ela fala todos os alunos com deficiência, abrange mais tipos de deficiência. Então, ela fala, viabiliza condições de acesso aos candidatos com deficiência pelo Ministério da Educação e, posteriormente, ela veio também na Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, número 13.146, de 6 de julho de 2015. Nessa circular, né, e nessa lei, diz que os alunos com Down, os alunos com deficiência, eles têm direito, na prova, eles têm direito a um leitor para poder estar ajudando eles. Saiu aí, mas... tá. Pode passar, por favor. Algumas mudanças que a gente pode fazer para poder estar ajudando na inclusão desse aluno com Down. As universidades podem oferecer para o aluno com Down provas e testes de verdadeiros ou falsos, e questões abertas, como enunciados objetivos, que vai facilitar eles, né? O aumento e o tamanho das letras nas provas, ou usar só as maiúsculas, aumentar o tempo da prova do aluno, ou reduzir os números de questões, adotar provas descritivas ou diminuir as quantidades de alternativas, dado a dificuldade de memória de curto prazo que a maioria deles tem. Questões de verdadeiros ou falsos, como já tinha dito lá em cima, vai facilitar bastante ele estar concluindo. Pode passar, por favor.
As adaptações nas avaliações conforme o tipo de dificuldade é garantido pela Lei 13.146, né, que foi a lei que eu citei aí. Mas, infelizmente, nem todas as instituições escolares estão dispostas a cumprir e fazer as adaptações que precisa no currículo. Nas pesquisas que eu fiz, tem várias reportagens de alunos com Down que estão frequentando a universidade, e muitos deles desistiram porque as faculdades não quiseram mudar o currículo e acabou dificultando muito para eles, e eles acabaram desistindo de fazer a universidade. Então, assim, a gente precisa de mais empatia também por parte da universidade, né? A gente fala muito de empatia entre os alunos, entre as crianças, mas a gente precisa de empatia também pela parte da universidade para poder estar incentivando mais esse tipo de aluno a estar concluindo. E minhas considerações finais. Diante do que foi exposto, percebe que as escolas e a universidade ainda não estão preparados para receber o aluno com a síndrome de Down. Diante do cenário que a gente tinha antes, a gente nota uma melhora muito significativa, mas ainda é preciso melhorar bastante, né? Ter mais profissionais qualificados nas escolas e universidades e dispostos a mudar o currículo, promover mais a inclusão e a aprendizagem com qualidade de todos esses alunos. Aí está a foto do meu irmão, e a parte do trabalho que eu linkei à parte da filosofia é justamente a importância da convivência das crianças, né, com outros tipos de aluno, que se diz com a capacidade de aprendizagem, desenvolvimento considerado normal, né? E a parte onde ajuda na formação do respeito ao próximo, empatia com o próximo, cuidado com o outro, né? Então, essa é a parte com o link da filosofia. E a parte da adaptação das crianças e adultos com Down nessa pandemia, com as aulas online, eu acredito que nessa parte eles teve dificuldade, como todo mundo. Eu também estou tendo bastante dificuldade nessa parte de apresentação, essas coisas, mas como eles têm mais facilidade de aprendizagem com figuras, vídeos, né, slide, palestras, acredito que nessa parte aí eles não tiveram tanta dificuldade com esse ensino online. Eu acho que é isso, gente. Pode passar, por favor. Aí fala também, em 2016, teve uma lei complementar, 13.040, que ela foi aprovada no Congresso Nacional, inclui pessoas com deficiências na lei de cotas. Então, assim, tem mais isso também, né, para poder ajudar. Então, assim, eles são aparados pela lei e tem muitas oportunidades. Só precisa isso ser visto com mais carinho pelas universidades, pelas escolas, e ter mais professores, né, se especializando nessa área para poder estar ajudando. Pode passar. Aí está as referências de onde eu tirei. Tem vários sites legal que quem quiser depois está dando uma olhada. Tem também a lei. E é isso. Pode passar, não sei se tem mais alguma coisa. Aí, meu nome, sou Andréia, e nos meus slides não estão os agradecimentos, mas eu queria agradecer a professora Silvia, ela me ajudou muito, tanto na parte para poder estar organizando o meu artigo, como também na parte de slide, e quero agradecer vocês também pela paciência, eu não ter conseguido, pelo Wanderson ter colocado o slide aí para mim. E é isso, gente. Obrigada, e espero que eu não tenha atrasado muito vocês. Muito bem, Andréia.
O seu trabalho escrito também foi um trabalho que ficou muito bom. Você tem até uma justificativa, né, de estar inserida aí nessa luta pelo seu falecido irmão também, e como foi bom as mudanças que foram ocorrendo hoje e pelas quais a gente, enquanto educador, tem que lutar muito, né? As apresentações, os slides também ficaram bons. Você logo vai aprender a mexer, devagarzinho mesmo. Depois que a gente começa, depois a gente vai se atualizando, vai pesquisando, vai escrevendo menos, vai falando mais, acrescenta figura. É assim mesmo. Mas tudo isso vai ser levado em consideração, tá? A inclusão está aí, está para ficar, né? Então, realmente foi um tema muito interessante, muito bom que você trouxe. É um tema que precisa muito ser discutido, principalmente nos cursos, né, de graduação, na formação de professores, porque cada vez mais alunos inclusos estão chegando, alunos com deficiência, eles estão aí para ficar e precisam ter as mesmas oportunidades. Eu vou dar um adendo aqui, não vou discutir isso agora, mas eu vou dar um adendo porque algumas pessoas estranharam o grupo 2 pelo slide gravado, né? Mas houve um motivo aí que a gente pôde autorizar, né? Que foi possível, foi necessário, e é claro que a pontuação vai ser de acordo com cada grupo e dentro dos procedimentos. Não precisam ficar preocupados, porque realmente fazer gravado é mais fácil, não tem nervosismo, né? É menos nervosismo do que estar ao vivo, mas eles conseguiram apresentar o trabalho, eles não queriam deixar de apresentar, então eu fiz essa exceção e eles vão estar encaixados naquele grupo de pessoas que não puderam participar presencialmente hoje, mas que fizeram o trabalho, os slides, então tem uma pontuação diferente da que terá para o pessoal que está aqui ao vivo comigo, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, gente, hoje a gente vai encerrar aqui as nossas apresentações e as discussões a gente vai discutir na próxima semana de apresentação. Agradeço a todos, muito obrigada. Os grupos foram muito bem, os trabalhos foram excelentes, de muita qualidade, tá? Gostei muito. Agradeço o empenho que vocês tiveram, os sacrifícios. Eu sei que não é fácil, mas eu tentei estar o tempo todo aí ajudando, auxiliando a todos, né? Sempre orientando, porque a intenção é que vocês, na verdade, se coloquem, né? Assim como a Andrea falou, da questão dos alunos que estão com dificuldade com as tecnologias, assim como o professor que precisa se recriar, né? Abrir exceções, entender, ser empático com os problemas dos alunos e, como colegas, também entender o problema dos outros alunos. Né? Ah, tá, a foto é do seu irmão. Ok, Andréia. E é isso, né? Outras discussões a gente pode ter lá no nosso grupo de geral, né? Eu acredito que as apresentações atingiram todos os objetivos que a gente pensou, tá? E é isso. Por hoje é só. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, senão a gente vai fechando
a apresentação de hoje. Mais uma vez, agradeço pela participação e por todo o empenho que todo mundo teve, cada um do seu jeitinho. A próxima apresentação é sábado que vem, tá? A gente vai colocar depois lá no grupo, tá? Então, vai ser o grupo 3, o grupo 4 e a Tamires. E depois a gente vai abrir a roda de conversa. Guardem as perguntas que vocês fizeram, né? E para a gente poder, então, organizar isso para a próxima semana, tá? Para a nossa roda de conversa. Alguém quer falar alguma coisa ou podemos encerrar aqui? Eu só queria agradecer a você, Silvia, obrigado pelos agradecimentos, obrigado a Andréia também, que me agradeceu. É sempre um prazer, mesmo não estando na disciplina, estar ajudando na medida do possível, sempre que eu estiver disponível, eu posso dar esse auxílio. E é isso, galera. Uma boa tarde para todos e espero que todos se deem muito bem, porque filosofia é muito bonita. É verdade. O Vansderson é meu ex-aluno. Esse ano ele optou por esperar a esposa, a Med, né? Para depois eles fazerem juntos a próxima disciplina, no próximo semestre. E, nossa, achei maravilhoso. Eu não pedi, ele se prontificou a ajudar e eu agradeço muito, muito, muito. Porque eu também, gente, ainda não sou bam na tecnologia, tá? Então, um abraço a todos de coração, se cuidem, fiquem com Deus, bom final de semana, já podem dar encaminhamento para o relatório da AD1, se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, tá bom? Até mais, estão Eu dispensados. esqueci de dar um comunicado. Eu conversei com a Silvia, gente. A gravação, assim que ela estiver disponível, eu vou pedir para a representante discente do meu curso upar no canal oficial, que é Biologia EAD UENF Macaé. Porém, ele não vai ficar como vídeo público, ele vai ficar como não listado. Então, só quem tiver o link vai poder acessar o vídeo. Eu vou passar esse link assim que disponível para a Silvia e a Silvia passa para vocês, tá bom? Muito obrigada, Wanderson. Vai ser muito bom. Aí depois, quando todo mundo me mandar a carta de autorização, se houver possibilidade de mudar essa privacidade, aí a gente muda e deixa para todo mundo ver. Né? Tem sim, Silvia. Preciso que vocês me enviem, então, aquela autorização o mais breve possível, porque eu queria disponibilizar isso para vocês logo, né? Tá bom? Então tá, gente, eu vou interromper a gravação aqui. Uma boa tarde para todos.